Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente, né? Aprofundando essa nossa reflexão em torno da palavra de Deus, em torno daquilo que a liturgia da igreja, né, nos propõe, a igreja nos propõe a refletir. Nós estamos já no terceiro domingo, né, no tempo quaresmal, tempo de caminhada, né, tempo de caminhada onde nós vamos gradativamente, né, percebendo que Deus vai nos ajudando a entender, a compreender a grandeza do seu plano, do seu projeto, por meio das reflexões da palavra que ele nos propõe, né? E a liturgia do terceiro domingo, ela vai mostrar o povo de Deus em marcha, a caminho, né, vivendo a sua experiência, principalmente de caminhada no deserto, né? E o deserto, ele é nos apresentado no tempo da Quaresma, não como um lugar geográfico, mas um ciclo, uma experiência, um momento, um estado que nós vivemos, né, de intensa vivência, de experiência de fé, onde Deus ele vai aprofundando e nos ajudando, né, na construção de uma consciência melhor diante daquilo que nós deveremos escrever no cotidiano da nossa vida, né, sempre respondendo, vivendo a nossa história à luz da presença de Deus, do Espírito de Deus e assim por diante, tá certo? Bom, a primeira leitura de hoje ela é extraída do livro do Êxodo e ela vai mostrar justamente o povo, né, após sair do Egito, por intermédio de Moisés, que Deus, ele livremente, ele decide tirar o povo do sofrimento, da escravidão, e ele pede para Moisés ir lá intermediar e liderar o povo, né, em direção à terra que corre leite e mel. Só que, gente, na vida, né, nada para nós é de graça, né? Tudo na vida é conquista. Tudo para nós a gente precisa pagar um preço, não é? Com Deus também não é assim, não é, é da mesma maneira. Tudo aquilo que Deus ele nos propõe, ele coloca ao nosso alcance, ele não dá nada de graça para a gente, né? Ele sempre nos chama a escrever a nossa história, sempre respondendo aos desafios que a vida vai exigindo de nós um comprometimento, uma postura de grandeza perante as escolhas da vida, né? E a leitura de hoje, a primeira leitura, ela vai mostrar ao povo que diante do sofrimento, da dificuldade, ao invés de perceber que aquilo era uma rica experiência, um rico momento para eles terem uma certa grandeza de fé, grandeza humana, levantar a cabeça e perceber que mesmo na dificuldade Deus estava ali ao lado deles, eles vão ter um olhar diferente, um olhar de desespero, né? Vão logo eleger culpados, né? Por aquilo que estava acontecendo com eles, né? A gente, por que foi nos tirado do deserto, do Egito? Ele foi tirado do Egito porque Deus, na sua iniciativa, não estava feliz que os seus filhos estivessem, né, na escravidão, porque o nosso Deus, ele é o Deus da vida, ele é o Deus que quer ver a gente feliz, a gente vivendo bem. Então toda situação de negação de vida é algo que agride, né, a própria pessoa de Deus, né? E Deus ele toma a iniciativa mesmo, né, de promover essa nossa libertação existencial para que a gente seja de fato feliz, não uma felicidade alegórica, uma certa fantasia. Não, o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus é realmente a concretude, é algo autêntico, algo que realmente é possível, que esteja ao alcance de todos, em que a gente seja feliz, a gente consiga ser feliz, né, no dia a dia da nossa vida, não apontando uma coisa para o futuro, mas a partir do presente. Do presente, a gente é chamado a ser feliz, mesmo que a vida ela nos cobre um preço muito grande, né? Tá certo? Então, para ajudar a gente a compreender direitinho essa manifestação de Deus, essa relação de Deus conosco, né? Tem um canto que reflete bastante essa realidade que nós cantamos na comunidade nesse período especialmente, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça
e basta e mais nada. No Evangelho, né, que é um pouco longo, né, desse domingo, mostra então Jesus na sua caminhada em direção a Jerusalém, mas ele está passando por uma região que para os judeus ela tinha um significado assim muito não importante, mas um significado negativo. A região da Samaria, ela se localiza geograficamente no centro, né, da Palestina, de Israel, e existe uma questão ali interessante que a palavra de Deus hoje, que o evangelho de hoje ele retrata. Judeus, ele não se davam com os samaritanos. E a questão não era por questões políticas não, sabe? Por questões puramente religiosas. Os samaritanos, eles acreditavam que Deus havia se revelado a eles no Monte Garizim. Eles, aliás, até tinham um templo lá, né? Os judeus não aceitavam isso. Eles achavam que Deus se revelaram e é lugar de adoração de Deus para eles era no templo de Sião, né? No Monte de Sião, né? E por causa disso eles não se falavam, né? Os judeus, quando iam em direção a Jerusalém para viver lá a sua experiência de fé, nos momentos ricos, eles tinham um caminho alternativo, né, que eles desviavam da Samaria, para justamente não encontrar com os samaritanos, principalmente se esse samaritano fosse mulher. E Jesus, na sua atitude de tentativa de mostrar que o caminho não é esse, que não se constrói um reino baseado no preconceito, baseado numa visão pobre, né, do outro, de desrespeito ao outro, né? Jesus ele passa então pela Samaria e no poço de Jacó, Jesus ele mantém ali um diálogo com a mulher. E a gente vê na narrativa, né, vocês vão perceber essa leitura sendo proclamada, né, nas comunidades nesse domingo, né, de que a própria mulher ela já parte por uma atitude de bastante rejeição de Jesus, falando, olha, mas como você sendo judeu, né, conversa com a mulher, né? Conversa com a mulher. Ela foi ali buscar água para saciar a sede material, a sede do cotidiano humano, né? E Jesus ele aproveita ali aquele cenário para levá-la a compreender que ela deveria buscar não aquela água que mata a sede momentaneamente e depois os problemas voltam. Ela deveria buscar a água que mata a sede para sempre, a água que jorra para a vida eterna. E a postura pedagógica e catequética de Jesus é levá-la a compreender que esta água é ele próprio, né? E dentro desse processo de diálogo, ela vai justamente construir na sua consciência essa visão de que ela havia encontrado a verdadeira água que ela estava buscando, né? Mas o que é importante a gente pensar aqui, gente? Primeiramente, nós também, assim como o povo de Deus que estava no deserto, o povo de Israel, assim como Jesus com seus discípulos, né, e também a samaritana, todos nós estamos a caminho. A nossa vida ela é processo, a nossa vida é construção, a nossa vida é mudança, né? Tudo aquilo que na vida a gente deseja, baseado na nossa utopia, no nosso sonho, né? Deus ele vai sempre escrevendo e caminhando conosco, levando-nos a perceber de que são diante dos desafios, né, bastante concretos que a gente vai experimentando, que a gente vai amadurecendo a nossa consciência e a nossa fé. E os problemas vão aparecendo não para poder levar a gente a abandonar a nossa escolha, não é essa a função dos problemas e das provações. Os problemas, eles têm essa função de nos ajudar a ter uma fé madura, a uma fé consciente, a uma fé de grandeza, uma fé que nos faz olhar para frente com esperança e ver que os problemas eles são passageiros, eles vêm e vão embora. O que permanece é aquele grande aprendizado que a gente vai tirando, é sempre o fortalecimento da nossa visão que a gente tem, né, de esperança, de futuro, de uma vida melhor e assim por diante, não é? Quando a gente age baseado em preconceito é essa nossa visão, né, que a gente tem antes da coisa acontecer, em relação a pessoas, em relação a fatos da vida e assim por diante. O preconceito ele empobrece a nossa convivência. Enquanto a gente não tiver a capacidade de conviver com o diferente e de entender que Deus ele respeita essa diversidade e é a partir disso que ele quer construir esse mundo, essa sociedade baseada na solidariedade, no respeito ao outro, na justiça humana, no amor ao próximo, né, nesse altruísmo bonito, assim por diante. É por aí que Deus ele nos ajuda a amadurecer para a vida, né?
Então, nesse tempo da quaresma, nesse terceiro domingo, caminhada esta que já está nos levando a aproximar, né, do final do tempo quaresmal, para poder viver aquilo que é central da nossa vida, que é a Páscoa, porque o Deus que acreditamos e que seguimos não é o Deus da morte, ele é o Deus da vida, né, o Deus da vida, e ele é na Páscoa, na Páscoa que vai acontecer essa grande ressurreição. Nós estamos nessa caminhada, nesse processo. Então queremos pedir a Deus que nesta liturgia do terceiro domingo possamos nos imbuir dos sentimentos e das ideias mais bonitas da nossa vida e que tenhamos a consciência de que as dificuldades, elas não estão aí para nos trazer sofrimento e tristeza somente, não. Ela nos ajuda a sermos grandes, nos ajuda a levantar a cabeça, nos ajuda a não desanimarmos perante a caminhada da vida, né? Que Maria Santíssima também, no seu colo de mãe, possa nos acolher, nos dar esse alento diante às vezes da sensação de abandono que na vida a gente tem, para que de cabeça erguida e em comunhão com os nossos irmãos possamos chegar à meta final de celebrar a Páscoa com a cabeça erguida, de que o Cristo ressuscitado, ele quer fazer história conosco, porque nascemos para sermos felizes, nascemos para viver a vida em abundância e não para celebrar o sofrimento. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e tenha um feliz e santo domingo, uma feliz e santa semana. Até a próxima.